Sabe aquelas histórias que a gente só conta quando a noite chega e tudo fica em silêncio? É assim que começa a nossa de hoje. Talvez você nunca tenha reparado, mas algumas pessoas têm o estranho hábito de repetir os mesmos gestos, como se a rotina escondesse segredos que ninguém mais percebe. Naquela cafeteria de esquina, com cheiro de café fresco e luz dourada filtrando pelas cortinas, havia uma mulher que carregava um desses rituais. Sempre às quartas-feiras, sempre às 18h47, sempre na mesma mesa ao lado da janela. Mas por que ela escolhia justamente aquele horário? E o que a fazia olhar tanto para fora, como se esperasse por algo ou por alguém? Ela chegava com passos calmos, quase ensaiados. Usava sempre o mesmo casaco cinza, um pouco surrado nas mangas, como se fosse uma peça que carregava memórias demais para ser trocada. Carregava um livro nas mãos, e por mais que o título mudasse de vez em quando, o gesto permanecia o mesmo. Abrir o exemplar cuidadosamente, folhear as páginas como quem procura algo, e depois deixá-lo repousado na mesa enquanto o olhar dela se perdia pela janela. O barista, recém-contratado, demorou algumas semanas para perceber o padrão. No começo, ela era só mais uma cliente, mas com o tempo, os detalhes começaram a gritar. O horário exato, o pedido sempre igual e, principalmente, aquele olhar. Um olhar que parecia viajar quilômetros enquanto permanecia imóvel naquela cadeira. Ele passou a observar mais do que deveria. Anotava mentalmente o número de páginas que ela avançava em cada visita e percebeu que era sempre pouco. Algumas vezes, ela sequer virava uma folha. Em outras, parecia distraída demais para perceber a xícara esfriando ao lado. Havia também o detalhe do sorriso. Ou melhor, da ausência dele. Ela não sorria, nem para ele, nem para ninguém. Apenas agradecia com um leve aceno de cabeça quando o café era servido. Uma formalidade, quase um reflexo automático. E ele começou a criar histórias sobre ela. Na cabeça dele, ela podia ser uma escritora bloqueada que ia até ali em busca de inspiração. Ou, quem sabe, uma mulher esperando alguém que nunca chegava. Talvez uma promessa não cumprida, um reencontro adiado, um amor que ficou preso nas páginas daquele livro. Certa tarde, quando a cafeteria estava quase vazia, ele a viu mexendo em um pequeno pedaço de papel. Parecia um bilhete, mas ela apenas dobrou, colocou dentro do livro e foi embora, como sempre. Naquela noite, ao recolher as mesas, ele encontrou o livro esquecido. Um romance de capa gasta, com um marcador vermelho, e entre as páginas, o tal papel. Um guardanapo, com poucas palavras escritas em uma caligrafia que parecia hesitar entre o impulso e o arrependimento. Às vezes, o que a gente espera nunca vem, mas ainda assim, a gente continua vindo. Ele ficou parado por alguns minutos, segurando o bilhete como se aquilo fosse mais do que um pedaço de papel, como se fosse um pedido de socorro disfarçado. Seria mesmo dela? A resposta parecia óbvia, mas mesmo assim o fazia questionar. Na semana seguinte, o relógio marcava 18h46 quando ele já estava posicionado atrás do balcão, com o olhar fixo na porta de vidro. O coração dele batia em um ritmo que não combinava com o silêncio da cafeteria naquele horário. E quando ela entrou, com o mesmo passo lento, com o mesmo casaco cinza e os olhos carregando o mesmo peso, ele soube. Soube que aquela quarta-feira não seria como as outras. A xícara de café foi servida com um pouco mais de cuidado. O olhar dele demorou um segundo a mais antes de desviar,
E por um instante, apenas um instante, ela também pareceu hesitar antes de abrir o livro. O que viria depois ele ainda não sabia, mas algo dentro dele, como uma folha virando no vento, dizia que as próximas páginas dessa história estavam prestes a começar. Naquela quarta-feira, havia alguma coisa diferente no ar. Talvez fosse o jeito como a luz do final de tarde atravessava as vidraças, criando desenhos dourados no chão da cafeteria. Ou o modo como o cheiro de café parecia mais intenso, mais denso, como se preenchesse até os cantos mais esquecidos do ambiente. Miguel, do outro lado do balcão, enxugava os copos com movimentos distraídos, mas a atenção dele estava toda nela. Na mulher de casaco cinza, sentada na mesma mesa de sempre, com o mesmo livro entre as mãos. O marcador vermelho permanecia lá, sempre no mesmo lugar, como se as páginas não avançassem nunca. Ela passava os dedos pela borda da xícara, com uma delicadeza que o fazia prender a respiração por segundos. Ele não conseguia evitar. Toda vez que o sino da porta tocava naquele horário, era como se o mundo parasse por alguns instantes. Os olhos de Miguel corriam até a entrada, buscando aquele vulto conhecido, aquela presença silenciosa que aos poucos tinha começado a ocupar um espaço que ele nem sabia que existia dentro dele. Naquele dia, ela parecia ainda mais distante. Os olhos dela vagavam para fora, como se procurassem por algo específico nas ruas, nas pessoas, nos carros que passavam. Miguel queria decifrar aquele olhar, queria entender o que a fazia voltar sempre, o que aprendia ali, mas a única coisa que ele tinha era aquele pequeno bilhete, o guardanapo esquecido da semana anterior, que agora repousava dobrado e guardado dentro da carteira dele, como um segredo compartilhado sem permissão. Enquanto ela folheava o livro sem realmente ler, Miguel tomou uma decisão. Pegou um pedaço de papel e escreveu uma frase. Algo simples, quase uma pergunta tímida, como quem tenta abrir uma janela sem fazer barulho. Se aquilo que você espera nunca chegar, o que você faria? Dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso. Sabia que não teria coragem de entregar, mas de alguma forma o simples fato de ter escrito já parecia um passo grande demais. Ela terminou o café com a lentidão de quem não queria ir embora, mas também não sabia ficar. Levantou-se, ajeitou o casaco nos ombros, colocou o livro dentro da bolsa e saiu, deixando atrás de si o mesmo vazio leve que preenchia o lugar todas as quartas-feiras, logo depois das 19 horas. Miguel respirou fundo, recolheu a xícara e percebeu. O livro. Ela tinha esquecido o livro. Seus dedos tocaram a capa gasta com uma mistura de surpresa e nervosismo. Por alguns segundos, ficou parado ao lado da mesa sem saber se corria até a porta para alcançá-la ou se abria o livro. O impulso foi mais forte. Voltou para trás do balcão, abriu cuidadosamente a capa e, com o coração disparado, folheou até onde o marcador vermelho descansava. Ali, preso entre as páginas, estava o mesmo guardanapo da semana anterior e algo mais. Um bilhete novo, pequeno, mas com palavras que pareciam pesadas. Se um dia eu sumir, saiba que foi por cansaço, não por falta de vontade. Miguel leu e releu aquilo como quem decifra um código. Não havia nome, não havia contexto, mas a letra era dela. A caligrafia levemente inclinada para a esquerda, com traços firmes e ao mesmo tempo trêmulos nas últimas letras. Ele encostou as costas na parede e fechou os olhos por alguns segundos. Aquela mulher, aquele mistério e agora aquele pedido quase silencioso por atenção ou talvez por ajuda. As horas seguintes passaram arrastadas. Ele terminou o turno, limpou as mesas, organizou as xícaras nas prateleiras, mas a cabeça continuava ali, presa nas palavras escritas à mão. Chegando em casa, largou as chaves sobre o contrão da cozinha e sentou-se à mesa com o livro aberto à sua frente. Olhou para o bilhete mais uma vez, tentando encontrar entre as linhas algum sinal de como agir. Uma parte dele queria devolver o livro intacto, fingindo que nada tinha acontecido. Outra parte, mais ousada, queria responder. Depois de minutos encarando a folha em branco, Miguel pegou uma caneta e, no verso do mesmo guardanapo, escreveu de forma quase hesitante:
Às vezes, o que a gente precisa é só saber que alguém percebeu. Dobrou o papel com cuidado e colocou de volta entre as páginas, exatamente onde estava. Fechou o livro como quem guarda uma promessa. Na manhã seguinte, ao chegar na cafeteria, manteve o livro atrás do balcão. Passou o dia em estado de alerta, esperando vê-la entrar pela porta a qualquer momento, mas ela não apareceu. Quinta, sexta, sábado, o tempo parecia mais lento. Os ponteiros do relógio avançavam, mas a mesa dela permanecia vazia. A quarta-feira seguinte tornou-se uma contagem regressiva. Cada noite era uma mistura de ansiedade e expectativa. E Miguel não conseguia evitar olhar para o livro sobre a prateleira, como se ele fosse começar a falar a qualquer momento. E então, no 7º dia, ela voltou, pontualmente às 18h47. A mesma expressão cansada, o mesmo casaco cinza, o mesmo ritual. Ela caminhou até a mesa de sempre, sentou-se e olhou para a janela, sem perceber que o livro já estava sobre a mesa. Ela demorou alguns segundos para notar. Quando os olhos dela encontraram o livro, houve um pequeno sobressalto. As mãos hesitaram antes de tocar a capa, como se 1 milhão de pensamentos passassem por dentro dela naquele instante. Ele observava de longe, fingindo limpar a máquina de café, mas atento a cada movimento dela. Ela abriu o livro devagar, folheou até ao marcador vermelho e encontrou a resposta dele. Por um instante ela parou. Olhou ao redor como se tentasse adivinhar se alguém tinha mexido ali, depois os olhos dela se ergueram e encontraram os dele. Foi só um segundo, um olhar rápido, tímido, mas carregado de tudo que até então eles não tinham dito. Miguel sentiu o estômago revirar. Um calor estranho subiu pelo peito enquanto ele tentava disfarçar o sorriso que ameaçava aparecer. Ela não escreveu nada naquela noite. Apenas leu, fechou o livro e permaneceu ali por mais tempo do que o costume. Bebeu o café com calma, como se quisesse prolongar a estadia. Antes de sair, arriscou outro olhar na direção dele, mais longo dessa vez, mais intencional. Miguel sabia naquele instante que a linha tênue entre a curiosidade e a conexão havia sido atravessada. Enquanto a porta da cafeteria se fechava atrás dela, ele permaneceu imóvel por alguns segundos, com o coração em descompasso, tentando entender o que exatamente tinha começado ali. Talvez fosse só uma troca de bilhetes, talvez fosse mais. Mas de alguma forma, naquele pequeno espaço entre as páginas de um livro esquecido, alguma coisa tinha mudado. E ele não queria parar por ali. A quarta-feira seguinte já estava ali, e agora tudo parecia diferente. As quartas-feiras passaram a ter um gosto diferente para Miguel. Antes, eram apenas mais um dia entre tantos outros. Agora eram o ponto alto da semana. Um intervalo de tempo que parecia suspenso, como se o relógio da cafeteria girasse apenas em torno daquele breve encontro silencioso entre os dois. Na semana seguinte ao bilhete, ela voltou, às 18h47, como sempre. Ele já sabia que ela viria, tinha acordado com essa certeza no peito, e por isso passou boa parte da tarde escolhendo as palavras certas. Dobrou o papel com cuidado, como se fosse um objeto frágil demais para qualquer pressa, e o colocou entre as páginas do livro dela, no mesmo lugar onde tudo tinha começado. Dessa vez, escreveu um pouco mais. Se você quiser, posso continuar te respondendo. Não sei o que você espera, mas posso te fazer companhia, mesmo que seja só por palavras. Ficou atento ao momento exato em que ela abriu o livro, viu o olhar dela percorrendo as linhas da resposta. Havia um leve franzir de sobrancelha, como se ela estivesse absorvendo cada frase com mais atenção do que gostaria de demonstrar. Depois, ela dobrou o bilhete com o mesmo cuidado que ele tinha tido. Guardou na bolsa, não disse nada, não olhou para ele por muito tempo. Mas ao sair, Miguel percebeu um detalhe que não existia antes. Um meio sorriso, quase imperceptível, mas que estava ali. Na quarta-feira seguinte, foi a vez dela. Quando ele recolheu as mesas depois do expediente, encontrou um pequeno envelope sem remetente cuidadosamente deixado embaixo da xícara dela. O coração de Miguel acelerou antes mesmo de abrir.
Acho engraçado como palavras podem ser companhia. Tem dias que elas são o que sobra. Talvez eu goste dessa ideia. Talvez eu precise dela. Miguel sentou-se em uma das mesas vazias, ainda com o uniforme e as mãos sujas de café. Leu e releu aquela resposta como se cada frase fosse uma espécie de chave, abrindo portas que ele nem sabia que existiam dentro dele. Na semana seguinte, deixou mais um bilhete. Ela respondeu novamente. E assim foi. A cafeteria virou o palco de uma correspondência silenciosa, onde as palavras circulavam como sussurros, presos em papel dobrado. Nenhum dos dois ousava quebrar a barreira invisível que ainda os separava. Tudo se limitava aos recados escondidos entre páginas, debaixo de xícaras ou no bolso interno de um casaco deixado propositalmente na cadeira. As mensagens eram breves no começo. Pequenas frases, pensamentos soltos, como se ambos estivessem testando o terreno, medindo a temperatura daquela nova e estranha intimidade. Hoje o céu estava cinza do jeito que eu gosto. O cheiro do café ficou mais forte hoje, ou fui eu que reparei mais? Tem dias que o silêncio pesa. Hoje foi um deles. Engraçado como sua letra é bonita, mas parece sempre um pouco apressada. E assim, entre bilhetes que iam e vinham, Miguel começou a conhecê-la de um jeito que nenhuma conversa direta teria permitido. Descobriu que ela tinha o hábito de caminhar sem rumo pelas ruas da cidade antes de chegar à cafeteria, que colecionava folhas secas entre as páginas dos livros, que preferia o outono a qualquer outra estação, que já tinha tentado aprender a gostar de chá, mas desistiu na terceira tentativa. Em troca, ela também começou a descobrir coisas sobre ele, que odiava as segundas-feiras, que tinha uma mania involuntária de tamborilar os dedos no balcão quando estava nervoso, que sonhava um dia em abrir um café só dele, com prateleiras de livros e música instrumental tocando ao fundo. Sem perceber, passaram-se semanas. Miguel começou a decorar as respostas dela antes mesmo de guardá-las. Era como se cada bilhete criasse uma linha invisível entre os dois. Algo que crescia, mesmo sem ser visto. Ele começou a acordar pensando nela, a se pegar sorrindo no meio do expediente só de lembrar de alguma frase que ela tinha escrito. E ela parecia menos distante. O olhar pela janela já não era tão longo. Os dedos que antes repousavam imóveis sobre a mesa agora brincavam com a borda da xícara, como se houvesse ali uma ansiedade que ela não sabia mais disfarçar. Uma tarde, pouco antes do horário habitual, Miguel preparou o café dela antes mesmo dela entrar. Colocou sobre a mesa um pequeno guardanapo dobrado com uma nova mensagem. Se você quiser, podemos conversar de verdade. Eu estaria aqui, do outro lado do balcão. Quando ela chegou, percebeu o café já servido e o guardanapo ao lado. Leu e, pela primeira vez, olhou para ele diretamente. Sustentou o olhar por alguns segundos que pareceram longos demais para qualquer um dos dois. Miguel tentou decifrar aquele silêncio. Não houve sorriso, não houve recusa. Só um olhar fixo, carregado de algo que ele ainda não conseguia traduzir. Ela pegou uma caneta da bolsa, puxou o próprio guardanapo e escreveu ali mesmo, antes de dar o primeiro gole no café. Dobrou o papel e, com um leve movimento, o empurrou pela mesa até a borda, deixando-o ali, como um convite silencioso. Miguel esperou até ela sair. Quando finalmente teve coragem de abrir, encontrou as palavras que ficaram presas na mente dele até muito depois da cafeteria fechar. Talvez eu só precise de mais algumas quartas-feiras. Naquela noite, ao caminhar de volta para casa pelas ruas já adormecidas da cidade, Miguel percebeu que os passos dele também eram diferentes, mais leves, mais esperançosos, como se pela primeira vez em muito tempo
houvesse algo à frente que ele realmente quisesse alcançar. Ele sorriu sozinho, com as mãos nos bolsos e o vento frio batendo no rosto. Quarta-feira já tinha se tornado o melhor dia da semana. E agora era só esperar pela próxima. As semanas seguiram como um fino invisível que parecia esticar-se entre eles, sem pressa, mas também sem trégua. O que antes era só uma troca de bilhetes escondidos, agora começava a transbordar para o mundo ao redor. Os gestos ganharam mais significado. Os silêncios ficaram mais densos. Miguel percebeu primeiro. Na forma como ela passava os olhos por ele, quando imaginava que ele não estava olhando. Havia um cuidado discreto em cada movimento dela, como se observar fosse um segredo só dela. Mas ele percebia, sempre percebia. Naquela quarta-feira, ela chegou com o cabelo um pouco mais solto do que de costume. O casaco cinza, o mesmo de sempre, mas havia algo diferente nos olhos, um brilho que ele não sabia se era timidez ou expectativa. Miguel, do outro lado do balcão, demorou mais do que o normal para preparar o café dela. Suas mãos pareciam menos firmes, o coração acelerava com uma frequência que ele tentava controlar. Enquanto mexia no leite vaporizado, viu quando ela levantou os olhos do livro e o encarou. Não foi um olhar longo, não foi direto. Foi um daqueles deslizes rápidos, de quem se permite espiar por meio segundo e depois volta a fingir distração. Mas para Miguel, aquilo foi suficiente. Durante o atendimento aos outros clientes, sentiu o olhar dela sobre ele mais de uma vez. Pequenas espiadas entre as páginas abertas, enquanto ela fingia ler, e ele, ao perceber, passou a andar um pouco mais devagar perto da mesa dela. Estendia um segundo a mais ao entregar o guardanapo. Permitia que os dedos se aproximassem um pouco além do necessário quando deixava o café ao lado dela. Os dois pareciam brincar de um jogo que nenhum dos dois tinha coragem de começar de verdade. Na semana seguinte, ela chegou 5 minutos antes do horário habitual. Ele percebeu assim que olhou para o relógio. Não teve dúvidas de que aquilo significava alguma coisa. Era como se o mundo tivesse girado um pouco fora do eixo, só para dar a eles alguns minutos a mais naquele espaço. Miguel arrumou o avental com uma pressa disfarçada e foi atender outra mesa, mas manteve a atenção voltada para ela. Ela folheava o livro, mas os olhos corriam pela cafeteria com uma inquietação nova. Olhava a porta, os outros clientes e, de vez em quando, para ele. Na terceira vez que os olhares se cruzaram, ela não desviou tão rápido. Sustentou-o por 1 ou 2 segundos a mais. Pequeno, mas suficiente para que ele sentisse a pele arrepiar. A troca de bilhetes continuava, mas agora os recados pareciam mais íntimos, mais próximos. Miguel começou a perceber como ela mudava o tom das frases. Deixava perguntas abertas. Comentava pequenas coisas do dia, como o clima ou o sabor do café. Até os elogios começaram a surgir, discretos, nas entrelinhas. O café hoje veio mais quente do que o normal. Será que foi de propósito? Ele respondeu com humor, como sempre. Talvez o barista tenha acordado inspirado. As palavras escritas foram ficando mais ousadas, mais pessoais. Em uma das mensagens, ela escreveu: "Tem dias que eu venho aqui só para ter certeza de que você ainda está aí." Miguel releu aquela frase tantas vezes naquela noite que quase decorou cada curva da letra dela. E no dia seguinte, enquanto organizava as xícaras antes da abertura, pegou-se sorrindo sozinho, sem motivo aparente. O jogo de olhares começou a se intensificar de um jeito que ambos sentiam, mas fingiam não perceber. Certa tarde, enquanto Miguel servia a um casal na mesa ao lado, ela o observava com atenção. O modo como ele sorria para os clientes, como ajeitava o cabelo com as costas da mão quando ficava nervoso, como mordia o lábio inferior quando concentrado. E ele, mesmo de longe, sentia o peso daquele olhar em cada movimento. Era quase físico, como um toque invisível, capaz de atravessar o espaço entre eles. Houve um momento em que ela deixou cair, de propósito ou não, a colher do café. Miguel foi até a mesa, se abaixou para pegar e, ao levantar,
Os dois estavam perto demais, tão perto que por um segundo ele sentiu o perfume suave que ela usava, algo entre lavanda e alguma coisa que ele não conseguia identificar. Ela agradeceu com um sorriso mais evidente, e Miguel respondeu com um olhar que falava mais do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Naquela noite, ao fechar a cafeteria, encontrou um novo bilhete no lugar de sempre. Talvez eu esteja começando a gostar destas quartas-feiras por motivos que não têm a ver com o café. Miguel recostou-se no balcão segurando o papel como se fosse algo tão delicado para ser dobrado novamente. Leu, releu e pela primeira vez pensou seriamente em cruzar aquela linha invisível que ainda os separava. Mas, e se ela não quisesse? E se aquela troca de olhares e bilhetes fosse um jogo seguro, confortável, que só funcionava enquanto permanecesse assim? O medo de quebrar o encanto era tão grande quanto a vontade de dar o próximo passo. Nos dias seguintes, ele começou a ensaiar pequenas conversas. Perguntas simples, como se ela tinha gostado do café, se estava muito frio lá fora, se tinha tido um bom dia. E ela respondia. Curta, mas respondia. Os olhos dela, antes sempre presos à janela, agora passeavam mais pelo ambiente, observavam os quadros na parede, os livros na estante de trocas da cafeteria e, principalmente, observavam ele. Era como se cada olhar fosse uma nova tentativa de aproximação. Em uma das quartas, enquanto ela folheava o livro, Miguel deixou ao lado da xícara um pequeno pedaço de papel com uma única pergunta. Qual é o seu nome? Ficou observando de longe enquanto ela lia. Ela hesitou, mordeu o canto do lábio inferior, pensou por alguns segundos e escreveu a resposta no verso do mesmo papel. Clara. Miguel leu o nome, repetindo-o baixinho, como quem quisesse testá-lo nos lábios, antes de guardar para si. Clara. O nome parecia combinar com ela. Simples, suave, mas com uma profundidade que só se revelava aos poucos. Na semana seguinte, ela entrou na cafeteria com um leve brilho nos olhos. Caminhou até a mesa de sempre, mas antes de abrir o livro, olhou diretamente para ele. E dessa vez, o sorriso veio sem esforço. Miguel sentiu o peito aquecer de um jeito novo. Havia uma mudança acontecendo ali, pequena, lenta, mas impossível de ignorar. E agora, já não eram apenas bilhetes e olhares furtivos. Estavam começando a deixar marcas reais, uma na vida do outro. As manhãs de Miguel começaram a mudar. Antes, acordava apenas com o som do despertador e a obrigação de chegar cedo na cafeteria. Agora, havia um motivo diferente. Uma expectativa que crescia no peito sempre que o relógio apontava para a metade da semana. As quartas-feiras já não eram apenas dias comuns. Eram pequenos capítulos de uma história que ele nunca tinha imaginado viver. Ele acordava e pensava nela, no nome que agora conhecia. Clara. Era estranho como uma simples troca de bilhetes e olhares podia criar um espaço tão grande dentro de alguém. Um espaço que parecia crescer a cada quarta, a cada xícara servida, a cada palavra escrita às escondidas. Naquela manhã, Miguel chegou mais cedo do que o habitual. Colocou uma música instrumental baixa, reorganizou as mesas com mais cuidado e preparou o canto dela com um capricho que fazia parecer que aquilo tudo era apenas coincidência. Mas não era. Colocou um vasinho pequeno com uma flor recém-colhida no centro da mesa. Nada extravagante, só um detalhe, um gesto discreto, como tudo o que existia entre os dois até ali. Conferiu o estoque de café, organizou os nargapinos e, antes de abrir as portas, parou por alguns segundos. Fechou os olhos e respirou fundo. O coração acelerado, as mãos levemente suadas. Não sabia ao certo o que esperava daquele dia, mas algo dentro dele dizia que, depois daquela quarta-feira, as coisas não seriam mais como antes. Quando o sino da porta tocou, o relógio marcava exatamente 18h47. Ela entrou. O casaco cinza, como sempre. O livro, agora com a lombada ainda mais gasta. Mas havia algo diferente nela.
nos passos, na respiração, no olhar. Miguel percebeu na mesma hora. Antes de se dirigir à mesa, Clara parou por um instante ao lado da porta, respirou fundo e procurou por ele com os olhos. Sem disfarces, sem desvios. Ela o procurou. Foi um instante breve, mas carregado de significado. Os olhos dela varreram o ambiente até encontrá-lo, atrás do balcão. Quando os olhares se cruzaram, ela sustentou. Não desviou. Não fingiu procurar outra coisa. Havia uma decisão silenciosa naquele gesto. Miguel congelou por um segundo. O pano de limpeza ainda entre as mãos. A respiração presa no peito. Respondeu ao olhar com um sorriso discreto, mas que carregava tudo o que ele vinha guardando nas últimas semanas. Clara caminhou até a mesa de sempre. Sentou-se com calma, ajeitou o casaco na cadeira, mas ao contrário das outras vezes, não abriu o livro de imediato. Passou os olhos pela flor que ele tinha deixado ali. Tocou levemente a pétala com a ponta dos dedos. Depois, olhou para ele de novo. Miguel entendeu aquilo como um convite, e antes que o medo o impedisse de fazer qualquer coisa, pegou a caneca com o café já preparado e foi até a mesa dela. Hoje, sem bilhete? Perguntou, num tom baixo, mas que ainda assim foi suficiente para fazer o coração dele disparar. Ele parou surpreso pela quebra da regra que os dois haviam cultivado por tanto tempo. Achei que, talvez, fosse o momento de falar de verdade. Respondeu, tentando parecer calmo, mas sentindo a voz embargada pelo nervosismo. Ela sorriu, um sorriso de canto, leve, mas verdadeiro. Eu estava achando que você nunca ia fazer isso. Ele riu, balançando a cabeça, sem saber exatamente o que dizer. Sentou-se à frente dela, ainda com o avental sujo de café, sem nenhuma preparação para aquele momento. Mas, de alguma forma, era exatamente assim que precisava ser. Por alguns minutos, ficaram em silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros. Não havia peso, nem distância. Era um intervalo confortável, como quem sabe que as palavras vão chegar, no tempo certo. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Você sabia que eu venho aqui porque não gosto de ficar sozinha em casa? Perguntou, mexendo o café com a colher pequena. Miguel assentiu levemente. Eu imaginava, mas nunca soube ao certo. Ela respirou fundo antes de continuar. Tem dias que a solidão parece um eco. A casa, o silêncio, tudo fica maior. Vinha para cá porque, de alguma forma, me sentia menos sozinha aqui, mesmo sem conversar com ninguém. Miguel ouviu cada palavra como se estivesse escutando uma confissão. Eu também me sentia assim, antes de você começar a deixar bilhetes. Ele disse, sorrindo de leve. Ela riu, com um olhar que misturava alívio e vergonha. E olha que eu quase parei depois do primeiro. Achei que você fosse achar estranho. Achei, mas no bom sentido. O riso dos dois preencheu o espaço ao redor. Um riso baixo, íntimo, que parecia só fazer sentido ali, naquelas 4 paredes. O tempo pareceu desacelerar. Eles conversaram sobre coisas pequenas, sobre os livros que ela lia, sobre os sonhos que ele tinha de abrir um café só dele. Ela contou que o casaco cinza era de um irmão mais velho que se mudou para outro país anos atrás. Ele confessou que odiava café quando era adolescente e que, ironicamente, agora fazia isso todos os dias. Em algum momento, eles esqueceram do relógio. O movimento da cafeteria diminuía aos poucos. Os últimos clientes iam embora. Miguel avisou que estava perto do horário de fechar, mas ela não se levantou de imediato. Ficaram ali, ainda sentados, como se o mundo lá fora pudesse esperar um pouco mais. Antes de sair, Clara pegou um papel da bolsa, escreveu algo rápido e dobrou e colocou sobre a mesa. Não deixou para ele encontrar mais tarde, como nas outras vezes. Deixou ali, à vista. Miguel acompanhou com os olhos enquanto ela se afastava. O som da porta se abrindo, o ar frio da noite entrando por alguns segundos e ela partindo, com passos lentos pela calçada. Ele só abriu o bilhete quando já estava sozinho, com as luzes baixas e o silêncio de fim de expediente. Na próxima quarta, talvez eu peça para você sentar comigo, antes mesmo de você me perguntar. Miguel dobrou o papel com um sorriso no rosto. Guardou no bolso, como tinha feito com os outros,
Mas dessa vez havia uma certeza diferente no peito. Na quarta-feira seguinte, tudo seria novo. E agora, ele mal podia esperar. E se você também quiser continuar acompanhando como pequenas trocas de olhares e bilhetes podem mudar destinos, aproveita para se inscrever no canal. Tem sempre uma nova história esperando por você, do jeitinho que aquece o coração antes de dormir.